Eu vou apresentar a nossa próxima palestrante, que vai falar sobre reabilitação funcional na UTI, principalmente nessa transição da UTI para a enfermaria. E quem vai falar para a gente agora vai ser a doutora Melina Castro, que é médica nutróloga pela USP, Faculdade de Medicina da USP, tem doutorado na disciplina de cirurgia de aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é médica nutróloga do Hospital Estadual Mário Covas e que vai falar para a gente aí sobre reabilitação funcional. Aproveitem. Bom, bom dia, eu queria agradecer o convite. A gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu até vi que na discussão anterior já tinha sido alguns pontos dele discutido, e eu acho que é um assunto que tem se discutido muito, como fazer a reabilitação funcional desse paciente que passou, enfim, pela UTI. Se a gente for pensar, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é quem é esse paciente que passou pela UTI, né? Como era o estado nutricional dele antes da admissão dele na UTI. E aí, se a gente for olhar dados de desnutrição do nosso país, a gente vê que a chance dele ser desnutrido é grande. Né? Se a gente for olhar o primeiro grande estudo, o Dr. Dan está aqui para falar, de 2001, Ibranutri, a gente tinha ali 51% de desnutrição. E, infelizmente, isso não mudou nos últimos 16 anos. Né? A gente tem esse estudo também feito pelo Dr. Dan e pela Isabel, mostrando que na América Latina toda a gente continua tendo entre 40% e 60% de desnutrido 16 anos depois. Ou seja, provavelmente esse doente já é um doente que tem algum problema nutricional antes da admissão dele na UTI. Isso complica muito, claro, tanto a passagem dele na UTI, quanto como vai ser feita a reabilitação depois disso. Se a gente for olhar dados de desnutrição dentro da UTI, a gente encontra que 75% dos pacientes internados na UTI têm algum grau de desnutrição, enfim, uma desnutrição ou leve, ou moderada, ou grave. E, claro, esse paciente que já interna frágil, já interna desnutrido, ele vai pior dentro da UTI também. Então, a gente tem dados como esses de fragilidade, mostrando que aqueles que já internam mais frágeis, eles sobrevivem menos, eles morrem mais, eles têm um pior desfecho. E, claro, o paciente, seja ele desnutrido ou não, a passagem dele para a UTI traz uma sequela funcional gigantesca. Pela inflamação, pelo catabolismo e também pelo desuso, por ele ficar imóvel, sedado, enfim, lá na cama, sem fazer nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de exercício, faz com que ele tenha uma perda funcional muito grande. E o pior é que alguns recuperam, outros recuperam parcialmente e outros não recuperam nada e saem completamente sequelados dessa passagem deles pela unidade de terapia intensiva. Se a gente for pensar que em uma semana de UTI, por estudos de ultrassom, os pacientes perdem em média 10% de espessura de músculo, é muita coisa, 10% da espessura muscular em uma semana de UTI. A gente não precisa ser patologista para ver que, enfim, esse músculo do D1 é completamente diferente desse músculo do 7º dia de internação. E, claro, isso é pior naqueles pacientes que já têm doenças crônicas, ou seja, já são catabólicos de base e já têm outras doenças que não só aquela aguda que levou eles à UTI, que corroboram com essa perda muscular. Se a gente for falar do idoso, pior ainda. Né? O idoso, ele normalmente já tem uma perda de massa muscular, ele já tem uma atividade física mais reduzida, ele já tem doenças inflamatórias que fazem com que eles sejam mais catabólicos, e isso faz com que o efeito da UTI seja ainda pior. As causas disso são diversas. A imobilidade é uma das principais delas, mas a inflamação, o uso de bloqueadores neuromusculares, a hiperglicemia, tudo isso ajuda a corroborar essa perda de massa muscular. E a oferta proteica, que aí a gente entra como os principais responsáveis por isso. Essa oferta proteica inadequada, essa terapia nutricional inadequada também favorece essa perda que esses pacientes têm. Se a gente for pensar, esse dado é um dado bem interessante, se a gente for pegar um paciente que, por exemplo, enfaixou uma perna, imobilizou uma perna porque quebrou por uma fratura, alguma coisa assim, ele perde, em média, pelo tempo de imobilização, 220 gramas de músculo. Mas, para a gente, é notório.
A gente, depois que tira o gesso, olha uma perna, olha a outra, a gente se choca com aquela perda muscular que ele teve naquela perna específica. Um paciente que fica o mesmo tempo, não engessado, mas imobilizado no leito, ele perde 1.400 gramas. Muito mais, mas não choca a gente quando a gente olha, muitas vezes, porque é uma perda global. E a gente não percebe tanto assim. Mas é uma perda gritante. E o que acontece é que cada evento catabólico faz com que essa perda vá aumentando, aumentando, e esse paciente vai ficando cada vez pior do ponto de vista funcional. Se a gente for olhar, a terapia nutricional tem muita culpa disso. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, esse é um estudo que comparou a oferta nutricional durante a permanência desse paciente dentro do hospital. Então, quanto que foi a adequação? Se foi 50%, 70%, 80%, 100%. E como que era o resultado funcional desse paciente 3 e 6 meses depois da alta hospitalar. E o que ele mostrou é que aqueles pacientes que tinham uma adequação ruim durante a internação, eles tinham significativamente menos função física e função global 3 meses depois da alta. Ou seja, é uma sequela permanente e que esse paciente sai com essa sequela da internação hospitalar. E o que a gente faz do ponto de vista proteico para melhorar isso? Os estudos mostram que pouco. A gente fez um compilado aqui e publicou no Jornal da Sociedade quanto que os principais estudos ali dos últimos anos ofertavam de proteína, em média, para o doente quando ele ainda estava na UTI. E no melhor cenário, esse número ficou aqui em torno de 0,8 gramas por quilo, quando a recomendação mínima atual de proteína é de 1,2 a 2. Ou seja, a gente não consegue ofertar muitas vezes a proteína que esse paciente precisa para passar, enfim, de uma maneira menos prejudicial pela UTI. E claro, quem perde mais músculo morre mais. Quem perde mais função, e isso aqui é uma avaliação de quartil de hand grip, também morre mais. Então, o paciente que perde função e massa muscular, ele vai ter um prejuízo importante do desfecho final desses pacientes. Não só do ponto de vista de mortalidade, mas também do ponto de vista de qualidade de vida. Esses pacientes que perdem mais função, se a gente for fazer questionários de qualidade de vida depois da passagem dele da UTI, a vida dele é muito pior. Claro, ele é dependente para tudo, ele não consegue fazer as coisas sozinhas, e isso impacta de uma maneira importante no status performance. Então, olha aqui, um Karnofsky médio de 90 antes da passagem da UTI, para um Karnofsky médio de 79 quando esse paciente recebe alta para o domicílio. Ou seja, do ponto de vista funcional e de performance, ele piorou muito. E isso vai, enfim, implicar na qualidade de vida, assim como na sobrevida desse paciente. E essa sequela parece ser bastante duradoura. A gente viu aquele estudo falando de 3 meses depois, ainda apresentando sequela, mas a gente tem outros, por exemplo, falando que 12 meses depois, esses pacientes ainda tinham disfunções importantes, especialmente da parte física, especialmente quando a gente vai falar de disfunção de deambular, de conseguir ficar de pé sozinho, de conseguir fazer as suas atividades do dia a dia. Quando a gente faz estudos de biópsia muscular, a gente vê que aquela alteração importante do músculo, com 6 meses, normalmente fazendo, enfim, um trabalho mais positivo, ela recupera. Mas, se a gente for olhar as outras alterações funcionais mesmo, elas demoram 1 ano para se recuperar, às vezes até 5 anos, como, por exemplo, esse estudo aqui que avaliou pacientes que tiveram síndrome de desconforto respiratório agudo na UTI. 5 anos depois, aqueles pacientes que perderam massa muscular tinham muito menos, enfim, tinha um desfecho muito mais negativo, não só em função, como em desfecho clínico, do que aqueles que não perderam. Então, isso é uma sequela realmente a longo prazo. E se a gente for olhar e avaliar o que os estudos atuais de terapia intensiva falam sobre isso, a gente vai achar que eles falam muito pouco. Né? A gente discute muito desfechos primários, tipo mortalidade, infecção, tempo de ventilação mecânica. Isso, todo estudo que a gente for pegar tem esses indicadores. Mas poucos estudos discutem a parte funcional, e a parte funcional a longo prazo, que é uma coisa muito importante. Porque, assim, eu acho que talvez seja uma pretensão muito grande a gente achar que com a terapia nutricional isoladamente, a gente vai mudar a mortalidade. Talvez a gente não tenha realmente esse poder todo com uma única estratégia. Mas função
É uma coisa que, sem dúvida nenhuma, a gente consegue mudar. E a gente não mede isso, a gente não avalia isso. Então, faltam estudos avaliando essa parte funcional e se preocupando com isso. Porque, claro, quanto mais a gente se preocupar com isso, mais a gente vai avançar nesse sentido e mais a gente vai conseguir, enfim, guiar a nossa estratégia nutricional. Então, cada vez mais a gente tem que ir lá no ABCDE dos pacientes da UTI acrescentar outros parâmetros. Talvez o F e o G. O F em feeding, em avaliar realmente se essa terapia nutricional está sendo efetiva, e o G, avaliar o ganho de função. Quanto esse paciente está ganhando ou está perdendo de função com aquela estratégia nutricional e fisioterápica que a gente está fazendo. Porque a gente tem que pensar o que a gente está devolvendo para a sociedade, né? A gente comemora quando o nosso paciente sai da unidade de terapia intensiva, nossa, ele conseguiu sair da UTI, mas se a gente for avaliar, grosso modo, como ele saiu, sem conseguir ficar em pé, completamente definhado, será que é alguma coisa que a gente teria que comemorar mesmo? O que a gente está devolvendo para a sociedade? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar um pouco mais. Esse estudo é um estudo bem interessante, na verdade, uma revisão um relato de caso, digamos assim, que saiu no Critical Care, do Paul Wischmeier. Ele, para quem não sabe, ele, enfim, é um grande estudioso de terapia nutricional na unidade de terapia intensiva, e ele próprio foi para a UTI. E ele colocou no artigo como ele era um mês antes e como ele ficou um mês depois. Ele perdeu 20 quilos, ele perdeu em média ali 1 quilo de músculo por dia. Quer dizer, é muita coisa. Então a gente tem que se deparar com isso e falar que talvez a gente esteja errando em alguns pontos. Um dos pontos que a gente está errando muitas vezes é em não medir isso, né? A gente faz muito pouco, por exemplo, triagens funcionais, scores de funcionalidade dentro do hospital, né? A gente avalia muito pouco isso. Quanto que esse paciente tem de função, se ele está ganhando, se ele está perdendo. A gente se atém muito ao peso, às medidas antropométricas, mas a gente faz muito pouco uma investigação de como que está sendo o resultado funcional de tudo isso. E talvez a gente tivesse mesmo que usar instrumentos objetivos para avaliar isso durante toda a internação hospitalar desses pacientes. E não dá para a gente querer fazer só a terapia nutricional sem ter um trabalho de fisioterapia motora associada. A gente não vai conseguir ganhar músculo só com a terapia nutricional. E o contrário também é verdadeiro. Por mais que o fisioterapeuta faça uma fisioterapia motora perfeita, se meu paciente estiver recebendo 0,6 gramas por quilo de proteína, ele não vai conseguir que ela seja efetiva. Então, as duas coisas têm que casar. Tem que conversar junto. E a gente tem uma distância muito grande da fisioterapia, normalmente. Eles não fazem, normalmente, parte da equipe multiprofissional, e a gente, muitas vezes, não sabe o que eles estão fazendo de terapia, e eles não sabem o que a gente está fazendo de proteína, e isso parece, cada vez mais, pelas evidências que a gente tem atualmente, fazer toda a diferença. E aí, aqui, o tema da aula falava assim, a transição da UTI para a enfermaria. Como se talvez esse fosse o momento da gente tentar fazer uma reabilitação funcional. Eu acho que esse momento, se a gente for avaliar tudo isso que eu falei para vocês de perda na UTI, talvez seja um momento muito tardio. Eu acho que a gente tem que começar essa reabilitação no primeiro dia que esse paciente pisou na unidade de terapia intensiva. Porque é muito mais fácil eu diminuir a perda do que esperar perder tudo para depois tentar recuperar uma perda gigantesca. Então, a gente tem que fazer uma estratégia mais precoce, mais ativa, frente a esses pacientes. Com o quê? Claro, com uma terapia nutricional adequada e com uma fisioterapia motora adequada também. Se a gente vai usar outras coisas, como beta-bloqueadores, como já foi falado, anabolizantes, isso é um segundo passo. Né? Não adianta a gente pensar em usar anabolizante se o paciente está recebendo 0,6 gramas por quilo de proteína. Eu não tenho substrato para esse anabolizante fazer efeito. Então, muitas vezes, a gente não consegue nem fazer a terapia nutricional efetiva e fica discutindo usar ou não usar anabolizante. Então, a gente primeiro tem que fazer o passo 1 para depois pensar nesse outro passo. E aí, esse key points dessa revisão é bem interessante quando eles falam assim que nós melhoramos muito nos últimos 10 anos em mortalidade hospitalar, em sepse, em várias questões do doente crítico. Mas a gente triplicou com isso o número de sobreviventes
da unidade de terapia intensiva. E hoje a gente se depara com um número grande de sequelados porque eles não foram corretamente habilitados e reabilitados quando eles passaram pela unidade de terapia intensiva. E essa intervenção da reabilitação funcional, como eu já disse, ela tem que ser multimodal. Não dá para a gente tentar fazer isso sozinho. A gente tem que fazer a terapia nutricional com uma atividade física junto e, claro, muitas vezes lançar mão de outros agentes que poderiam ajudar a gente nesse percurso. E a proteína, ela começa desde a fase aguda na UTI, né? A gente pode discutir aqui o que está sendo se discutido hoje, que o Pierre falou um pouquinho, vai ser no 3º dia, vai ser no 5º, vai ser no 1º que a gente vai atingir essa meta. Talvez isso a gente ainda não tenha uma segurança para falar, mas a gente tem que se preocupar desde a fase aguda com a oferta proteica desse paciente na UTI. Então, proteína, proteína, proteína em todas as fases. E aí a gente tem que também se preocupar com a atividade física desse paciente, com a fisioterapia motora adequada desse paciente. E isso é um problema. Muitas vezes existe um paradigma ali que tem que ser quebrado, que porque o paciente está na UTI, porque o paciente está entubado, ele não pode fazer nenhuma terapia motora mais agressiva. Os estudos têm mostrado que não, que eu tenho sim que lançar mão de scores funcionais como o MRC desde o começo e tenho que fazer trabalhos mais ativos com esse paciente, mesmo na fase aguda da UTI. Então, uma mobilidade precoce, ergometria beira-leito, estimulação elétrica, quando não dá para eu fazer nada, porque esse paciente está completamente sedado, e mesmo cicloergometria. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês verem, de uma paciente, isso aqui é do Hospital do Servidor Público Estadual, quer dizer, não é de nenhum centro, enfim, cheio de recursos super avançado. A gente vê aqui a paciente entubada ainda e andando. Então, dá para fazer, né? A gente só precisa, enfim, querer. Aqui, paciente na UTI fazendo cicloergometria. Quer dizer, a gente pode começar precocemente, sim, essa reabilitação ainda na fase aguda desse paciente, ainda quando ele é um doente crítico, e isso vai melhorar muito o prognóstico final dele do ponto de vista funcional. Claro que alguns pacientes não vão conseguir, num primeiro momento, fazer um cicloergômetro, mas eles têm que fazer exercício de resistência, eles têm que fazer uma fisioterapia mais profunda, enfim, mais agressiva, de uma maneira geral. Por quê? Porque os estudos mostram que quanto mais precoce essa intervenção física, melhor é o resultado do ponto de vista de ganho funcional desses pacientes. Então, se a gente não começa precocemente, foi o que eu falei no começo, não adianta esperar ele perder 20 quilos de músculo e depois tentar colocar ele no cicloergômetro, porque ele não vai conseguir. Então, eu tenho que começar antes para evitar que ele perca os 20 quilos de músculo. Isso tem que ser, enfim, de uma maneira precoce. Quando o paciente não consegue nem isso, tem vários estudos falando que a gente poderia fazer pelo menos uma neuroestimulação elétrica. Então, colocar esses aparelhos de choquinho e fazer, enfim, com que esse músculo trabalhe de uma maneira ativa, mesmo o paciente estando sedado. E os estudos mostram que isso é efetivo em termos de melhora de massa muscular, de alguma forma. Então, desde essa fase realmente precoce, a gente poderia agir de alguma maneira. E, claro, são 2 pilares, como já foi dito. Um pilar é esse da fisioterapia motora precoce e o outro é da terapia nutricional. E aí uma coisa que isso aqui fala, que parece óbvio, mas a gente se perguntar muitas vezes a gente não faz, que o primeiro passo para tentar melhorar essa fragilidade é assegurar que esse paciente recebe nutrição suficiente. Então, é o que eu falei. Às vezes a gente fica discutindo beta-bloqueador, uso de esteroide anabolizante, mas a gente vai fazer o prescrito versus infundido desse paciente e ele está recebendo 16 calorias por quilo e 0,6 gramas de proteína, porque o resto não infunde. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que ele receba 100% do que a gente quer, para depois pensar em outras estratégias adjuvantes a isso. A proteína, claro, ela faz toda a diferença. Então, a gente tem que pensar que esses pacientes têm resistência anabólica, eles cursam com balanço nitrogenado negativo, e eu só conseguia positivar esse balanço quando eu dou no mínimo 1,2 gramas por quilo por dia de proteína. Antes disso, a gente vê que eles ficam aqui do lado negativo do balanço nitrogenado. Então, eu tenho que assegurar, no mínimo, para a fisioterapia ter sucesso, um balanço positivo. E, para isso, eu tenho que dar uma carga mais alta de proteína para esses pacientes. E os estudos
estudos mostram que, claro, quem recebe, são estudos observacionais, mas quem recebe mais proteína acaba tendo um desfecho melhor em termos de sobrevida na UTI. E essa dose parece ser realmente alta. Tem gente hoje falando em 2, 2,5 em algumas situações de maior catabolismo para esses doentes. Isso aqui é um relato de caso que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, é um caso lá do Diogo do Einstein, mas ele publicou agora num suplemento do Critical Care, e eu vou mostrar porque é bem interessante. É um paciente que ele teve um Guillain-Barré, um paciente jovem atleta que teve um Guillain-Barré, foi para a UTI do Einstein e começou a perder músculo numa velocidade assustadora. Então, aqui eles estavam dando nesse primeiro mês 1,6 a 1,8 de proteína, foi a média de proteína desse mês, e esse paciente perdeu 6 quilos, com balanço nitrogenado de menos 14. Nesse momento, ainda não tinha sido feito ultrassom de quadríceps. No segundo mês, eles aumentaram a oferta proteica para 2 a 2,5. Ele ainda perdeu 10 quilos e ele teve uma diminuição do quadríceps da coxa de 0,3. Então, ele continuava perdendo espessura muscular, com balanço já menos negativo, em 7, mas ainda assim bastante negativo. Foi quando, no terceiro mês, eles começaram a dar 3,5 gramas por quilo de proteína. Esse paciente parou de perder peso, ganhou 0,16 no ultrassom, ou seja, recuperou um pouco daquela massa muscular perdida e, finalmente, positivou o balanço nitrogenado. Então, a gente, às vezes, realmente tem que ser mais agressivo. Mas não adianta a gente dar 3,5 e não monitorar. A gente tem que ter ferramentas que monitorem massa muscular, função, ganho na fisioterapia e até o balanço nitrogenado, que muitas vezes a gente fala, é difícil, não vai dar para fazer, mas a gente tem que tentar, porque é uma das poucas coisas aí que a gente tem disponível para avaliar metabolismo proteico, então a gente teria que fazer um pouco mais de rotina. E aí surge um dado, que foi o que o Ivens até deu uma provocada aqui no Pierre, na aula anterior, que talvez não só a quantidade, mas o esquema que a gente faça de proteína faz toda a diferença. A hora que a gente usa essa proteína. Esse estudo fala um pouco sobre isso, mas surgiram vários outros nesse último ano falando disso, que é quando eu associo a proteína logo depois da fisioterapia, eu ganho muito mais em termos de massa muscular do que quando elas são feitas de maneira aleatória. Então, usar a proteína como um pós-treino, digamos assim, usar aquela janela de oportunidade depois da fisioterapia motora para dar a proteína, isso faz com que a síntese proteica seja muito mais estimulada do que se as duas coisas não forem feitas em paralelo. E, normalmente, a gente não faz. A gente não tem ideia a hora que o paciente faz a fisioterapia motora, e a gente tem lá a hora padrão de aplicar, por exemplo, o suplemento ou fazer a dieta contínua, e aí nem suplemento a gente faz. Talvez a gente esteja perdendo uma janela de oportunidade. E aí que volta a discussão que será que em bolos é melhor do que contínuo? Talvez para isso seja. Então, talvez lançar mão do módulo, por exemplo, e aqueles pacientes que precisam de módulo, esse módulo ser aplicado em sincronia com o exercício, talvez a gente tivesse um resultado muito melhor. Isso é um slide de uma coisa não publicada que eu tirei no último ESPEN, então por isso que ele está desse jeito aqui, onde uma pessoa estava falando disso, o Dirks estava falando disso, e aí ele falou que quando ele combinou o estímulo eletromuscular com o aumento da ingestão proteica logo depois dessa sessão de estímulo neuromuscular, ele teve uma melhora importante da resposta da síntese proteica. Então, parece que associar as duas coisas, mesmo que não seja uma fisioterapia ativa, faz muita diferença. Quando só isso for feito, quando tudo isso for feito, é aí que cabe a discussão de beta-bloqueador, anabolizante. Quando eu não fizer os dois primeiros passos, não faz sentido a gente discutir isso. E aí a gente tem estudos como esse, por exemplo, do New England, com idosos, enfim, que tinham uma perda importante de massa muscular, mostrando que os anabolizantes são efetivos, sim, em ganho de massa muscular. Esse estudo foi feito pós-UTI, não era em doente crítico, foi feito com testosterona bioidêntica gel, na dose de 5 gramas, uma dose baixa, ou seja, não foi nada que trouxe muito efeito colateral a esses pacientes, mas ainda assim foi efetivo em ganho de massa muscular. Então, num segundo momento, ali, depois da transição, todo o resto estando sendo feito, talvez seja uma estratégia que possa ser discutida. Mesma coisa a vitamina D. Às vezes, a gente suplementar a vitamina D nessa fase onde o resto já está adequado, também possa ser positivo, e aí a gente tem algumas meta-análises aqui, mostrando que isso melhora tanto força quanto quantidade de músculo. Então,
claro, o que a gente tem que pensar é que para lutar contra tudo isso, não adianta uma estratégia isolada, não adianta só a proteína, não adianta só a fisioterapia, a gente tem que fazer algo multimodal, tem que fazer tudo junto e só assim a gente vai conseguir melhorar. Então, esse trabalho em equipe, que a gente já falava muito, nutrição, médico, enfermeiro, tem que acontecer com o fisioterapeuta também. A gente tem que se aproximar do fisioterapeuta e tem que pensar em trabalhar junto. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que o trabalho começa já lá na UTI, né? Então, ó, a paciente ainda lá entubada, começando a fazer exercício, tentando, não conseguia nesse momento nem levantar sozinha a perna, ó, tinha uma tremenda dificuldade. E aí, junto com a proteína, junto com toda a terapia necessária, que ela já está conseguindo fazer quase um leg press ali, quer dizer, já melhorou, né? E ela está na UTI, vocês veem que ela ainda estava entubada ali na máquina de leg press. Aqui ela começa a conseguir andar. Claro, com apoio, com dificuldade, mas ela já conseguiu pelo menos levantar da cama. Então, é um trabalho que tem que ser progressivo e tem que ser, enfim, feito com bastante afinco. Se a gente for olhar aqui, ela já está andando melhor. Na mesma máquina, mas ó, ela já consegue dar alguns passos sozinha. Aqui. Isso que era uma paciente previamente ígida, que teve uma pneumonia, uma síndrome de desconforto respiratório, e ficou entubada aí 7, 8 dias na UTI, ou seja, é muito rápido que acontece. Claro que ela não tinha uma reserva funcional muito grande, mas... Então, tem que... 6 semanas depois dela ser admitida na UTI, ela já está conseguindo andar bem melhor do que naquela primeira foto que ela ainda estava na máquina. E 2 semanas depois disso, ela está indo embora para casa. Então, é isso que a gente tem que comemorar. É esse paciente indo embora. E não aquele que não consegue nem ficar de pé e recebe alta da terapia intensiva. Então, eu acho que essa é a mensagem final. Só trabalhando junto, a gente vai conseguir melhorar todo esse cenário. Muito obrigada.